vai acreditar. Deixa eu te contar uma coisa. Jura? Olha só. Socorro. Acredita? Aqui no quintal. Chega mais. Estamos no ar. Pode entrar, chega mais nesse quintal, todos os apaixonados pela cultura brasileira. Esse é o podcast O Quintal Conta, produzido e idealizado pela Quintal das Criações. Aqui nós vamos explorar e compartilhar as histórias, memórias e saberes da cultura brasileira, de forma leve e envolvente, como uma conversa animada que a gente tem no meio do quintal. Então senta na sua cadeirinha, pega um biricutico, uma água, um suco, um refrigerante e pode chegar mais aqui neste quintal. Nessa temporada, chamada Ainda Bem que Existe o Forró, nós iremos explorar não só sobre a origem, história e memória do forró, como também vamos falar sobre assuntos do cotidiano dos bares do Forró Pé de Serra e sobre produção. Hoje eu tô aqui com duas mulheres incríveis, artistas do Forró Pé de Serra, no Rio de Janeiro. Uma é cantora e compositora carioca em carreira solo desde 2008. Presença certa em todos os eventos de forró no Rio de Janeiro. Além de ter o próprio baile semanal que se chama o Chachadinho. Integrou e produziu projetos como o Tributo a Marinês desde 2017, o coletivo Forró Daqui, uma roda de forró que rolou entre o período de 2015 a 2018, e o bloco Rio Maracatu. Está presente nos grandes festivais, acumulando alguns prêmios, um deles como melhor intérprete no Fenfit em 2009. Não à toa, né? Pois pra mim, acho que a coisa mais linda é ela interpretando Desabafo da música de Marinês e Carcará, música de João do Vale. A outra frequenta forró desde 1998. Nunca imaginou que viveria o forró tão intensamente. Já panfletou para divulgar o forró, já produziu alguns eventos no Malagueta, foi produtora da banda Chachado pra Lua e, a partir do ano 2000, começou a discotecar, logo se destacando no meio de tantos DJs de forró na época, por ser a única mulher no circuito. Tocou em diversos espaços de forró, como Cine Iris, Malagueta, Morisco, Ballroom, Quinta do Bosque, Lagoinha, Casa das Tochas, Lugar Comum, Terraço do Rio Sul, Canecão, Campos da UERJ, Imperator. E há 14 anos é DJ no Arraiá do Circo Voador. Como já não bastasse ter feito tudo isso, agora ela se dedica a vender os lanchinhos da Edna, que já fazem sucesso no Forró do Cantinho. Uma salva de palmas para Marimelo e DJ Edna! Gente, obrigada por estarem aqui. Eu vou começar essa nova conversa trazendo uma aspas que a gente fez uma conversa com a Diana do Sertão. Que ela falou, forró é valente. Essa conversa rolou durante uma passagem de som dela num show que ela fez aqui no mês de março, no Democráticos, né? Um espaço tradicional aqui no Rio, no bairro da Lapa. E a Diana, ela se referia, quando ela falava isso, ao preconceito de que o forró é alvo, né? Um gênero que não recebe tanto investimento se comparado com os demais. O que podemos associar ao preconceito dirigido também aos nordestinos, um assunto que aparece muito também nos nossos episódios ao longo dessa temporada. E que vamos falar mais profundamente no episódio 5. E apesar do preconceito e da resistência contra o forró, ainda se mantém vivo e cativando muito público. Por isso, ela diz que o forró é valente. Então, se o forró deve ser valente para resistir, o que dizer então das mulheres forrozeiras? Que é essa ideia da gente trocar nesse episódio um pouco esse papo para falar da contribuição das mulheres. E, enfim, queria saber de vocês. O que vocês acham sobre isso? Se apresentem, enfim. Certo. Bom, gente, aqui é Mari Melo. É um prazer estar aqui, Tati. Obrigada pelo convite. Com essa parceira, Edna, de tantos anos também. Inclusive, uma das responsáveis por eu participar desse movimento, né? Ter ingressado nesse movimento de forró. Essa coisa do forró ser valente, né? A Diana, ela é, imagina, uma diva, né? Uma mulher muito mais experiente até que eu, assim. Deve ter vivido inúmeras experiências sobre o assunto. Mas eu concordo plenamente e acho que essa resistência do forró em continuar vivo tem a ver com essa força do povo nordestino, né? O povo nordestino é um povo muito valente diante de todas as experiências que eles passam, né? Sobre todas as dificuldades que eles vivem, é um povo que ainda consegue comemorar, ser feliz e resistir, né? Resistir a essa falta inclusive de atenção, de olhar e de valorização, né?
E mesmo assim, como é uma dança pra cima e contente, feliz e valente, Sim. cativa muita gente, né? Então, a gente acaba conseguindo manter viva, de alguma forma, essa cultura. E a cultura é visceral, né? É autêntica, vamos dizer assim. A gente chama de pé de serra, alguns chamam, né? Cada um quer dar uma nomenclatura, mas é o forró, né? É a festa. Né? Sim. O Nordeste que tem também belíssimas praias, uma culinária também maravilhosa. Sim. Né? E muitos trabalhos artesanais também, Sim, incríveis, né? sim. Vários mestres aí, enfim, produzindo muita coisa boa. Sim. E você, Edna, como é que você chega no forró? Conta um pouco. Boa tarde, obrigada aí pelo convite, Tati. Eu cheguei no forró até com um pouco de crítica, né? Porque quando me convidaram a primeira vez para ir ao forró, eu falei, ai, forró, gente, eu não vou gostar disso. E eu fui num evento e que nesse evento tocava um pouco de forró também. E eu quando vi aquilo, as pessoas dançando junto, coisa que eu não via mais, né? Eu fiquei apaixonada e passei a noite toda dançando. E aí encontrei um amigo depois de um tempo, ele me convidando para ir no aniversário de 1 ano do Forró Sacana, lá no Malagueta. E foi ali que eu me apaixonei pelo forró e comecei a viver isso. Anos e anos aí, atrás do forró. Vejo o forró também, não só valente, mas o produtor que se dedica ao forró é a paixão. Forró é paixão, porque não dá dinheiro, o forró não dá dinheiro. A pessoa o produtor que produz ali, ele está fazendo o forró por amor à cultura. E eu espero poder estar contribuindo aí por muito tempo. É muito bom você puxar esse ponto da produção. A gente vai falar mais sobre isso nos outros episódios. Mas eu queria falar do Malagueta, porque, enfim, eu não vivenciei o Malagueta e todo mundo que já passou por aqui. Bom, no último episódio a gente recebeu o Igor Aguiar e a Marie da dança, professores de dança, e nós 3 não tínhamos vivenciado o Malagueta, assim. Fiquei sabendo aqui antes da gente conversar que Edna conheceu Marimelo, chamou Marimelo. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, o Vitor, né, comentou sobre a prima dele que cantava muito. E aí eu falei, poxa, vamos dar uma oportunidade, quero ver. E como eu já fazia evento com a tia Nádia Cruz, falecida hoje, né? Mãe do Duane, do Forró Sacana, do DJ Darwin Roland e do Dark Aurélio. Então, eu falei, tia Nádia, vamos dar uma oportunidade. O Vitor disse que a prima dele canta muito e convidamos a Mariana Mello. Eu nem lembrava, né, o nome da banda, que é Forró do Tatu. E eu fiquei encantada de vê-la tocando e aí comecei a acompanhar os trabalhos dela, porque ela não se destacou só aí. Logo depois passou para carreira solo. E Mariana Mello, assim, nossa, eu sou apaixonada. No Espírito Santo eu estava presente quando ela foi intérprete, né? E eu vi como ela é querida lá no Espírito Santo, não só em Itaúnas, como lá em Vitória. Aqui no Rio existe um preconceito da mulher. Entendeu? A gente tem que ver esse tema, não é, Mari? Com certeza. Porque a mulher, ela não apoia uma outra mulher. Teve um evento que eu quis agora, trabalhando lá no Forró do Cantinho, eu sugeri que fizesse um evento, o mês de março sendo mulher. O produtor não me disse quem, mas ele falou que teve uma menina e falou, não faz não, só mulher, porque mulher não chama público. Como assim mulher não chama público, gente? Marinês, Anastácia, Elba Ramalho, como assim não chama? Então, existe esse preconceito. A própria mulher, ela já acaba vetando uma outra. Então, eu vejo assim, a Mariana Mello, para ela crescer no meio do forró, ela teve que criar o evento dela, que hoje em dia é bombado. Então, ela calou a boca de muita gente que, de repente, criticava. Nem canta isso tudo. E hoje em dia, o evento dela é super procurado. Pelo amor de Deus, se alguém vira e falar, nem sei. Essa parte do preconceito, né? No caso, quando eu comecei a cantar forró, eu não sou nordestina. Eu não vim de uma cultura da dança, vamos dizer assim. Eu gosto de dançar, mas meu rolê sempre foi mais curtir a música, ver as bandas tocando e eu já cantava, então eu falei, cara, isso aqui é muito legal, eu tô adorando, né? Eu cheguei no forró adorando aquilo ali, caramba, muito maneiro, quero cantar isso e tal. Comecei a formar essas primeiras bandas, Forró do Tatu, que tocou no Malagueta, né? Foi assim, a primeira vez que eu cantei num evento de forró. Depois eu vi que era difícil ter bandas, né? Então, meu amigo na época ainda, hoje em dia é meu compadre, Marcelo Mimoso, virou pra mim e falou,
você tem que parar com esse negócio de banda, você tem que ser Mariana Mello, porque aí você é você, então não importa quem vai tocar com você, é você. E eu, né, caramba, mas que coragem, né, lançar um Mariana Mello assim, não, faz. Aí botou essa pilha, eu falei, tá, vou fazer. Só que eu tinha uma estética, vamos dizer assim, que pra galera do forró, talvez não colasse muito, porque como eu não era aquela forrozeira, flor no cabelo, aquela coisa, ficou um negócio assim, a mina, primeiro que uma mina cantando, já era um negócio assim, no meio de uma almarada, porque assim, quando eu comecei a cantar nesse circuito aqui no Rio, real não tinha. Não tinha outras mulheres dentro desse circuito. Tinha a Tati Veras, que já era, assim, outro nível, outro patamar. E tinha a Janaína Pereira, outro patamar. E, assim, do underground mesmo, dos forróis de rua, assim, não tinha. Então, ficava uma coisa assim, uma menina cantando com aquela cara de adolescente, de salto alto, e chapinha no cabelo. Tipo assim, não, a gente não quer isso, né? Então, eu, durante muitos anos, sofri uma rejeição enorme. Não sei como, nem por que eu insisti nesse negócio. Assim. Graças a Deus que insistiu. Eu podia ter, sei lá, cara, a galera não curte, sei lá, mas alguma coisa me mantinha ali. Claro, também, acho que eu fui muito bem recebida pelos nordestinos mais velhos. Eu tive a benção de Coroné, do trio nordestino, Severo, do acordeon. Enfim, todo o trio nordestino do Beto, que adora falar, minha afilhada, diz que eu sou afilhada dele. Enfim, eu fui recebida pelos Filhos do Nordeste, eu fui recebida pelos caras que faziam a coisa mesmo, que tinham a visceralidade, que eram os nordestinos. Então eu acho que aquilo ali me apoiou, eu falei, cara, quer saber? Eles gostam, eles acham que o que eu tô fazendo tá certo, eu vou continuar fazendo. Então eu já conheci o legado da Marinês, aí já comecei a trabalhar o repertório dela. E aí... fui para os festivais, passei por essa questão de Itaúnas, que foi algo que me deu um empurrão muito grande. E aí eu comecei a perceber isso, que fora do Rio de Janeiro, eu era aceita. Então eu ia para o Espírito Santo, eu era aceita. Eu ia para Minas, eu era aceita. Aqui no Rio, confesso que até hoje existe essa distância. Você vê que tem festivais aqui que eu não tô, que não me chamam. Eventos que não me chamam. Então, assim... Por outro lado, assim, eu acho que, de certa forma, isso foi bom pra mim, nesse sentido de ser uma produtora também, né? Sim. De entender o meu mercado, meu público e ter acesso a essas pessoas e criar um canal de comunicação estética que combine comigo e quem gostar de mim desse jeito vai curtir meu trabalho, entende? Mais do que eu ser inserida num trabalho de uma terceira pessoa que tá me colocando por convenção e não porque realmente gostaria de me ter no seu evento, entende? E aí, assim, a partir disso, eu percebi isso, essas possibilidades, comecei a trabalhar. E aí é muito engraçado, gente, porque eu acho que eu sou uma das pouquíssimas artistas do Rio de Janeiro que faz festival. Eu vou pra Itaúnas, eu vou pra São Paulo, faço Nata Forrozeira, Forró na Ilha, agora eu fiz Vixi Roots. Enfim, eu tô em todos os festivais, praticamente, assim, os maiores. Eu raramente encontro alguém no Rio de Janeiro. Hoje em dia, quem eu encontro é o Lamparão, por exemplo, que é uma banda que acho que é da região dos Lagos, não sei. Sim, ali, acho que é a região de Macaé, né? Assim, são eles que eu encontro, assim. E aí é muito engraçado, porque quando chega na hora do show, tem a galera do Rio de Janeiro, vem um ou outro, assim, pra frente do palco, dá aquela força assim. A maioria, você não vê. Aí quando vem um trio de fora, um São Paulo, sei lá, um trio de São Paulo, vem todo mundo pra frente, sabe? Sim. Então, assim, até hoje, eu vivo essa rejeição, assim, de um público específico de forró do Rio. E aí eu consegui me libertar, encontrar o meu público, né? Então, assim, o Chachadinho me trouxe essa liberdade. Agora o Mari Roots tá me trazendo. O Mari Roots, assim, eu tô encantada, porque o primeiro que eu fiz deu mais de 400 pessoas, assim, num sábado que tinha um outro evento de forró, né? E eu falei, gente, é sério, o bagulho tá sério. E aí agora a gente vai ter essa próxima edição amanhã, que tá prometendo ainda, assim, dobrar o público, assim, diante do alcance das divulgações, porque a gente também trabalha pra caramba divulgação e tal. E aí eu pensei, porque assim, pronto, eu encontrei meu público. Sim. Então eu vou fazer o meu rolê. Eu não vou ficar indo pra um evento que o público daquele evento também nem, tipo, tá nem aí pra mim, sabe? Eu acho que é legal que... E aí, pra ouvir também Edna, como que ela começou a discotecar também, que essa coisa de ser artista e produtora, né? Que isso traz uma autonomia e uma... Você traz a... ser dona
da sua trajetória, né? E eu acho que também te traz uma visão, enquanto artista, de todo esse rolê de bastidor, todo o trabalho que é pra botar um evento de pé, que muita gente não tem noção. Mas queria ouvir de Edna, assim, como que você começou a discotecar? Então, eu comecei a discotecar meio que sem querer. Foi para ajudar um produtor, porque ele era o produtor, ele era o DJ, ele tinha que resolver tudo dentro do evento lá no Cine Iris. E aí, ele me viu próxima. Inclusive, os CDs que ele estava tocando eram meus, que eu sempre tive mania, viajava para Itaúnas, ganhava, comprava CD. E aí, eu emprestei os CDs para ele. Ele precisou se ausentar e me chamou: Edna, vem aqui, por favor. Faz o seguinte, estão me chamando na portaria, eu preciso lá resolver. Coloca essas músicas aqui, vai colocar. Eu falei: cara, eu não sei mexer nisso. Ele falou: não, é muito fácil. Só você acabou uma música, você solta outra. Porque hoje em dia, os DJs da atualidade, eles gostam muito de fazer mixagem. Naquela época, não. Acabava uma música, soltava outra, e você ia sentindo o público e soltando. E aí eu fiquei ali, e eu achei muito legal ficar soltando e vendo as pessoas dançando. Eu fui até de manhã tocando. Na semana seguinte, ele me chamou, falou assim: Edna, você quer ser a DJ lá do evento? Que eu tô sem DJ. Eu falei: não quero não, eu gosto de dançar. Ele falou: poxa, mas você vai dançar na hora que a banda estiver tocando. E eu vou te pagar por isso. Aí eu: então tá, pode colocar meu nome lá, eu vou. Aí eu cheguei na casa do Afonso Carvalho, porque eu trabalhava muito com a panfletagem. Aí eu cheguei para pegar o material, para fazer a divulgação, era até do Malagueta, de algum evento que ele fazia. Eu brinquei: Afonso, eu agora sou DJ. Ele falou: tô sabendo, eu vi teu nome lá no panfleto. O quê? Ele falou: você não vai tocar no Cine Iris? Eles colocaram lá: no terraço, Filhos do Nordeste e DJ Edna. Eu falei: cara, esses caras são malucos, eu nem sou DJ. E aí foram aparecendo os convites, as oportunidades. A Alessandra, ela fazia Forró nos Trilhos, em Santa Teresa. E aí ela falou assim: Edna, você pode me indicar alguma banda? Porque eu já vou fazer Trio Nordestino e Raiz do Sana. Eu queria uma banda de abertura. E as pessoas, pelo fato de eu fazer a divulgação e tal, elas me procuravam muito para perguntar alguma coisa, pedir alguma opinião. E aí eu falei: pô, tem uma banda aí que pediu para uma força, que é Forró na Contramão. Vou falar com os caras porque eu acho que eles topam de tocar lá de graça e tal, você dá um lanchinho, né? Aí essa banda foi e tocou. Ela falou: e você vai ser minha DJ. Eu falei: eu? Ela falou: E aí pronto. Aí eu passei a tocar todos os eventos dessa garota, e a partir dela, ela foi um impulso para eu ser chamada para vários lugares. Tipo, é uma mulher fortalecendo a outra. Isso que eu ia falar. É uma mulher fortalecendo a outra. E aí eu comecei a tocar. Eu toquei num evento lá em Santa Teresa, no Lagoinha, esse Forró nos Trilhos, era no Lagoinha, que foi, assim, inesquecível. Foi um frio terrível. Fala Mansa e Dominguinhos. Gente, eu nunca imaginei na minha vida tocar num evento desse, com Fala Mansa e Dominguinhos. E foi irado. E a partir daí eu comecei, os outros produtores começaram a me chamar também para tocar esses lugares todos que você já citou. E eu não me considero hoje em dia uma DJ. Me considero aquela pessoa que sabe colocar um som legal que agrada o público, entendeu? Porque eu vejo hoje em dia que os DJs mudaram muito e eu não acompanhei eles, entendeu? Eu continuei naquela coisa antiga do meu jeitinho de tocar, mas que eu vejo que tem gente que agrada, porque agora em março eu toquei no Forró do Cantinho, teve várias pessoas, eu não sei, às vezes eu fico achando, são os amigos, aí só vêm elogiar porque são os amigos e querem agradar. Mas eu vi pessoas que eu não conhecia e que vieram falar do som, que o meu som foi legal, que curtiram. Aí eu falei: então eu ainda tô dando um caldinho ainda. E a gente vai estar junta, né? Lá no Circo Voador, no Arraiá. Sim. Do Arraiá do Circo Voador, Geraldo Azevedo, DJ Edna e Chachadinho. Olha aí. Mais um ano. No Circo Voador, eu lembro que o convite veio porque eu era DJ na Casa Rosa. Eu toquei durante muito tempo na Casa Rosa, e aí eles fizeram o convite para fazer. Pô, quando eu vi que era com o Geraldo Azevedo, mesmo tendo maior amizade com o filho dele, com o Lucas, ele é do circuito e tal, mas até hoje eu tenho timidez com o Geraldo, eu sou muito tímida. Eu tenho timidez com o Geraldo. Eu não consigo me soltar nesses 14 anos. Eu tenho muita memória, assim. Se eu me recordo bem, você tocou muito também pra área ali, pra minha área ali da Penha, Olaria. Você não tocou? Então, eu cheguei a tocar,
Era um espaço grande lá em Olaria. No EAP eu não toquei, não. Eu só cheguei aí. Mas era um clube grande, eu não tô conseguindo lembrar. Tu lembra? Olímpio? Não era. Atrás do Olimpo tinha o Forró do Melo, o Clube do Melo Então Tênis pode Club. ter sido nesse lugar, É. porque eu cheguei a ser DJ lá. Mas não era É. tão, você deveria me ver mais frequentando. Porque eu gosto de... Hoje em dia também não sei dançar mais, mas eu gostava de dançar. Eu também não sei dançar mais. Ai, gente. pá. Tati, Eu vou ter que fazer aulão, Tati, cara. o forró Sério. mudou. Aham. Então, ninguém me chama mais pra dançar porque eu não sei dançar igual a eles. Esse roots, não sei. Então, tem um menino que dá aula, eu falei, se que eu tiver uma grana, eu vou fazer umas aulinhas de forró. Mas ó, a gente falou aqui no episódio da dança que é melhor fazer vários bons passos básicos do que várias firulas de forró roots. Sim. Porque também é isso, né? O forró tem essa coisa de... Acho que também pra pessoas que estejam nos ouvindo que ainda não entraram nesse universo do forró, acho que também é legal a gente falar, porque pra mim, eu tava até falando nos outros episódios, o forró pra mim é um encantamento, assim, foi um encantamento pra mim. E a dança foi a minha porta de entrada, assim, porque eu sempre gostei de dançar, lamba aeróbica, né? Que eu sou uma criança dos anos 90, né? Aham. Então, acho que é isso, assim... Venham pro forró e sejam felizes do jeito que são. Sabe uma coisa que eu observo, assim, eu como DJ? Eu gosto muito de shot. E as pessoas, principalmente, eu não sei se é só no Rio, mas eu vejo, elas ficam, eu acho isso um desrespeito. O músico tá lá tocando e eles gritam, não falo nem pelo DJ, não. Falo do músico, tá tocando, eles ficam, forró! Ai, forró. gente, eu Gente, odeio. deixa o músico tocar o que ele quer. Imagina o Luiz Gonzaga no palco, que tocava os shots gostosos de Flávio José, e a pessoa fica gritando lá pra ele, forró, forró. Isso Então, é uma grande bobagem, porque assim, tudo tem a ver com energia e não tem nada a ver se é lento, se é rápido. Tem forró rápido pra caramba que você fala assim, meu Deus, tá rápido demais isso, pra onde que isso vai? Vai voar? Então, assim, tem situações que, por exemplo, Filhos do Nordeste. A gente fez ano passado uma temporada só de trios, recebendo trios tradicionais do Rio de Janeiro. E aí tivemos um dia com filhos. Cara, os caras, eles fizeram, sem sacanagem, meia hora, quase 40 minutos, sem parar de shot. Assim, de cara, o primeiro bloco, geralmente quando a gente toca assim, 2 músicas para, 3 músicas para. Aí faz 3 shots, faz 3 baiões. Você vai, né, assim, mesclando. Cara, os caras não. Eles simplesmente tocaram 40 minutos de shot sem parar. E o povo, ai, morrendo de felicidade. Gritando, cantando junto, dançando. nesse evento que você fez, que você convidou eles, houve algum preconceito? Porque hoje em dia a gente vive num mundo que tudo é proibido. E o gênero deles era aquelas músicas de duplo sentido. Eles tocaram? Tocaram. Ninguém falou nada, não. Eu acho assim, a questão não é ser o duplo sentido. A questão não é você mesclar a música com alguma coisa que leve um entendimento, enfim, sexual e tal. É o desrespeito, sabe? A Marinês, caramba, vou realizar o tributo a Marinês agora, através do edital também, do Sesc Pulsar e tal. Tem um bloco dedicado ao duplo sentido, que ela fazia, que ela cantava, sabe? Eu acho que tudo tem um peso. Tem que pensar, pô, essa música, ela descreve uma violência, sabe? Sim. Ou ela descreve uma brincadeira, uma coisa, sabe? Se você não levar tudo também a esse pé. Ah, não, falou disso, então tá sexualizando o forró e aí não pode. Calma aí, gente. Assim, o problema é o não consentimento, o problema é a violência, o problema é o cara achar, ou a pessoa, a mulher achar que vai chegar num ambiente e vai fazer o que quer sem o consentimento da outra pessoa, sabe? Então, assim, eles fazendo é tão leve, a forma como eles cantam, não tinha ninguém preocupado com isso. Todo mundo cantando junto, rindo, dançando, sabe? Foi um clima, assim, muito maravilhoso. E a gente vai repetir essa parada. Uma música que não se toca mais no forró, que é meio que proibida, é Mulher de Verdade. E eu gostava tanto de ouvir essa música. Ué, não sei, não. Bata, nego, pode bater. Ah, tá. Bata com força que eu não sinto doer. É tipo, ai, um tapinha não dói. Enfim, né? Sei, mas, por exemplo, as músicas deles eram muito... assim, leva pro duplo sentido, né, sexual, mas não configura violência, sabe? É uma coisa que é consentida ali, da brincadeira, assim, sei lá. Pegando esse gancho aí das referências, né, de construção, enfim,
A gente tem, é isso, vocês já falaram aqui, muitas referências de mulheres do forró pé de serra, né? A Marinês, como você falou, pernambucana, batizada como Rainha do Chachado por Luiz Gonzaga. A Anastácia, que hoje, o dia que a gente tá gravando aqui, 30 de maio, ela tá completando 85 anos. Também conhecida aí como a Rainha do Forró, que recentemente recebeu a Ordem do Mérito Cultural das mãos do nosso presidente Lula. Nós temos a Diana do Sertão, nascida em Souza, no município da Paraíba, que foi crooner da banda Os Tropicais do Flávio José, dividiu o palco com Gonzagão, ganhou o troféu no programa do Silvio Santos, programa de calouros do Silvio Santos, nem sabia, achei maravilhoso. E foi ele, inclusive, que batizou o nome artístico dela, Diana do Sertão, foi o Silvio Santos. Olha, achei isso maravilhoso. Legal. E outra figura que eu acho que merece também ser lembrada é a Carmélia Alves, né? Que ela nasceu em Bangu, aqui zona oeste do Rio de Janeiro, né? Mas logo assim se mudou com a sua família para a cidade de Petrópolis, região serrana aqui do nosso estado. É filha de nordestinos, né? Sua mãe era baiana, o seu pai cearense. E ela foi a carioca chamada por Luiz Gonzaga de Rainha do Baião. O nome da Carmélia, né? É importante também aqui a gente fala nesse episódio, porque ela é uma homenageada desde o ano passado, no dia 14 de fevereiro, que foi o dia instituído como Dia Municipal da Mulher Forrozeira, Carmélia Alves, né? Que é a data que ela nasceu, o dia que ela nasceu. E também lá em Petrópolis, também já tem a lei aprovada municipal do Dia da Mulher Forrozeira. Queria que a gente voltasse do que a gente já começou a falar, dessa importância dessas referências femininas na vida artística de vocês. Tanto artistas nordestinas, como a gente citou, quanto filhas de nordestinos, né? Se a gente pode chamar, de repente, de uma segunda geração, fruto também muito de uma migração nordestina forte, né? Que o Brasil vivenciou para o Sudeste, né? Para a gente ter uma noção, no censo de 1950, que era ali o boom desse momento de êxodo rural muito intenso, foram registrados 173 mil nordestinos em São Paulo. Hoje, o IBGE registra cerca de 1,5 milhão de nordestinos no Rio de Janeiro. Então é isso, né? Tem uma mistura, assim, muito forte, né? Isso é Brasil, né? A gente tá falando de Brasil, a gente tá falando de culturas que vão passando de geração para gerações, a partir também dessa diáspora, né, nordestina, dessa migração nordestina. E aí queria saber essas referências na construção, né, de repertório para tocar nos bailes, né? Tanto discotecando quanto tocando. eu acho que você ter uma referência feminina, a primeira coisa existe essa possibilidade, eu posso fazer também. Porque é isso, referência. Essa pessoa fazia, essa mulher fazia assim, nossa, que linda, eu quero fazer também. Se você não vê, se não tem essa referência, isso às vezes nem vai passar pela sua cabeça. E a gente sabe que essa construção social machista, né, que prioriza a vontade e o desejo do homem, né? E muito baseado nessa questão da maternidade também, a mulher que fica muito presa ali naquela situação maternal, né? E o homem tendo o direito, entre aspas, de fazer o que ele quer e se desenvolver onde ele quiser, né? Por isso que a gente fala assim, não, o nosso lugar também é onde a gente quiser, porque a gente também tem esse direito, né? E então, já de cara a referência pra mim de ver, né, todas essas mulheres, além delas que você citou, a Melinha. Sim. Enfim, se a gente for colocar, tem muitas, né? Muitas, inclusive, que são pouquíssimo faladas, assim. Até a própria Anastácia é um pecado, assim, porque pra mim a Anastácia, ela é uma das maiores compositoras brasileiras. Assim, tirando o gênero, tirando forró. Não, é uma das maiores compositoras brasileiras viva. Então, assim, devia estar assim, recebendo até muito mais honras e méritos e glórias, porque acho que a gente deve fazer as homenagens, realmente prestar todas as homenagens em vida, né? Mas é isso, acho que de cara a importância da referência é essa. É saber que você pode também. E na escolha do repertório, claro que influencia, porque querendo ou não, são visões, né, próximas, né, sobre história de vida, as lutas e as buscas, né. Então, na hora que, por exemplo, por que eu sou apaixonada pelo repertório da Marinês? Porque eu me identifico com as músicas que ela escolhia pra cantar. E ela não escolhia aquelas músicas à toa, né? Ela procurava alguma coisa que fizesse sentido pra ela. Então, de alguma forma, faz sentido pra mim também. Eu não vou fazer um repertório só de uma artista ou de outra, ou só de mulheres, porque, de alguma forma, também, quando você monta um repertório, no meu caso, como cantora, de banda, de festival e tudo mais, eu tenho que buscar ter uma autenticidade no meu repertório. Porque eu vou tocar com, vai ter outras bandas naquela mesma noite, naquele mesmo dia. Então, você fica procurando músicas que te diferenciem de outras bandas, né?
Então eu incluo o repertório feminino, mas incluo também um repertório, né? Porque é muito engraçado isso é um adendo. No forró tem isso, né, Edna? Mulher canta música de mulher. Homem toca música de homem. Só que assim, pelo amor de Deus, né, gente? Não, mãe. É muito difícil você ver uma banda de homens tocando um repertório de Maria Inês, por exemplo. Sim. É raro. Assim, acho que eu já vi o Nando Nogueira. Ele toca uma que não é nem Maria Inês, se não me engano, é Lucimar, que inclusive estão resgatando agora. Lucimar foi uma grande intérprete. Nós cantamos várias músicas da Lucimar. E o Nata Forrozeiro agora tá resgatando ela, acharam ela pra botar no que festival. legal. Tô chocada, assim, queria muito ir lá ver. Mas, então, aí voltando pro Fio da Meada, tem essa coisa de você buscar os repertórios. Mas querendo ou não, eu no meu caso, acabo caindo sempre num repertório realmente muito voltado pro pensamento feminino, né? Que também é uma forma de perpetuar o legado dessas mulheres pra que elas não, porque se depender da banda dos caras, não rola muito não. Assim, eu vejo assim, no repertório feminino, os próprios DJs, eles quase não tocam mulheres. Hoje em dia melhorou bastante, assim. E eu vejo também que as mulheres... Teve uma época aqui no Rio que tinha muitas mulheres cantando. Além da Mariana, tinha o Remeleixo, que era a Dani Santana, vocalista. Tinha a Márcia Guzzo. E eu acho que essas meninas, de tanto verem, assim... Não é bloqueio. Elas não terem a oportunidade, eu acho que elas foram desistindo. A Dani eu não vejo mais com o Remeleixo. A Márcia Guzzo, acho que não mora mais aqui, né? Mora longe. Mas porque elas não têm essa oportunidade, entendeu? Não é muito divulgado as mulheres. Sempre tem esse bloqueio, né? Eles impedirem as mulheres de estarem tocando, festivais quase não chamam mulheres. De vez em quando elas fazem até campanha para isso. Oi, estamos aqui. Sim, criaram até... Em São Paulo tem um movimento muito forte que é o Forró das Minas. Eu fui lá, elas me convidaram uma situação específica, tipo um festival só de mulher, né? E é isso, assim, essas campanhas de uma forma de chamar atenção para que, a gente faz também, a gente toca também, né? Eu sou a chatona do rolê, eu falo isso para elas. Meninas, a gente tem que também... chegar junto num nível de música, tocando, botando pra... Porque também, senão fica aquela coisa assim, a gente dá oportunidade, mas chega aqui também, toca daquele jeito. Então, assim, são os dois lados. Tem que ter oportunidade, porque tem gente que faz muito bem, que sabe fazer. Tipo, Mana Flor, que já foi Dona Flor, aí virou assim a Flor, agora é Mana Flor. Que é a Simara, tem a Carol e eu esqueci a Thalita. Pô, cara, elas tocam muito, elas são maravilhosas. Elas ganharam um festival de Itaúnas, não me lembro qual foi o ano. E o que eu mais ouvia eram coisas absurdas. Tipo, elas ganharam porque pegou... Foi o ano que você foi melhor intérprete. Não, foi não? Não, o ano que eu ganhei melhor intérprete, quem ganhou melhor trio foi o Trio Balancê, lá de BH. Tá. E, inclusive, esse ano que eu participei do festival, não tinha outra mulher, era só eu. Coisa louca, assim. Imagina, um festival com 30 bandas e só tem eu. Você de mulher. Loucura. E aí, quando elas ganharam o festival, acho que foi um pouco depois dessa situação, eu ouvia coisas absurdas. Do tipo, ganharam porque fulana ficou com Beltrano. Caraca, Jesus, ainda tem isso, né? A gente ainda tem que passar por isso, né? E não, elas ganharam porque elas eram maravilhosas. Elas tocam muito, elas são ótimas. Por que é tão difícil aceitar que a gente sabe fazer? Sabe? Sim. Então, é difícil, gente. Cara, esse ponto que você tocou, esse tipo de... Eu, enquanto produtora, né, enfim, já namorei produtores, enfim, nunca produzi forró. Mas essa comparação, né, quando você tá se relacionando com uma pessoa que é do mesmo meio que você, cara, é impressionante como nos reduzem a você conseguiu tal coisa porque você é... E assim, não sei se você quer falar sobre isso, enfim, não sei, você é isso, casada com Cris. Eu tava esperando você terminar pra eu começar a te contar isso. O engraçado de tudo, gente, é que eu e Cris, a gente toca junto, ele toca na minha banda. A gente tava contando ontem. Há 13 anos. Nossa. 13 anos que a gente toca junto. E aí, a gente começou a se relacionar, tem 8. Ou seja, a gente passou um bom tempo. Eu era casada, ele também tinha a namorada dele. Não existia absolutamente nada. Tem gente que acha que não. Eu falo, gente, não tinha. Eu tinha meu casamento. O Cris, pra mim, era um cara que eu achava assim... Eu era fã, porque forró sacana e não sei o quê.
mas que não tinha essa relação, assim, de nenhuma, nem de intimidade. Era o cara que tocava comigo, era o meu músico. E quando surgiu a coisa da gente ficar junto e tal, e que as pessoas começaram a ver, surgiu muito isso. Ai, agora ela tá namorando. Ai, agora ela tá tocando não sei aonde porque ela casou com o Cris. Eu falo, gente, o Cris toca comigo há anos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O meu trabalho, os resultados que eu venho alcançando com o meu trabalho é o meu plantio. Sabe? Eu tô plantando há 20 anos pra hoje tomar coragem de ter o meu evento, Mari Roots. Sabe? Então, assim, eu não teria feito isso lá atrás porque eu não tinha ainda essa base de público. Hoje em dia eu sei que eu tenho, eu construí isso, sabe? Então, assim, o Chachadinho é uma parceria minha com ele de produção e arte. Ele é o cara que pensa nas artes, né? Além de tocar, ele pensa nas artes, ele produz, ele pinta. Pra quem não sabe, o Cris, antes de ser músico, ele é artista plástico. Então, ele faz os letreiros, ele faz toda a parte estética. E eu sou a que faz o bagulho acontecer. Eu sou a produtora que tá por trás ali do rolê. Então, assim, é uma dupla. Não é porque você é casada com o Cris, porque... Aí toca uma zabumba, eu toco uma zabumbinha bem ruim, tá, gente? Eu toco uma zabumba sarapa pra caramba. Mas às vezes faz uns videozinhos tocando assim, aí vem mensagem assim, nossa, também casada com o Cris. Então, assim, gente... Parem, gente. Simplesmente Socorro. parem de nos reduzir ao boy com quem a gente está. Fala assim, meu bem, pelo contrário, ele precisa muito mais de mim do que eu. Mas abri esse parêntese porque eu acho que isso é bem chato. Eu acho que é importante falar, Sim. enfim. Mas você falou, né, das campanhas, né, que é muito importante, assim como, né, o Dia Nacional da Mulher Forrozeira, né, na estadual, que são também dois outros projetos de leis que ainda estão aí para serem aprovados, né? A gente está falando de política pública, né? Que também é outro viés de fortalecer o setor, né? Não só o setor, como no caso aqui a gente está falando do forró, do gênero. Sim. Como a política pública fortalece. Assim como tem o Dia Nacional do Forró, foi importante, e acho que a partir disso, dessa política, como que, assim como o forró teve o seu reconhecimento em 2021 como patrimônio imaterial, né? E é isso vai trazendo outros olhares, isso vai trazendo recursos públicos, né? E a gente precisa se fortalecer em rede. Inclusive, quem quiser acompanhar mais notícias desses projetos de leis, podem acessar o perfil do Instagram, @Dia da Mulher Forrozeira. E quero aqui mandar um salve para os mandatos das vereadoras, né? Que entenderam a importância da valorização dessas artistas, né? E para a luta das mulheres no geral, para a história do Brasil. E é importante que agora essa luta se fortaleça para a gente conquistar o Dia Estadual e o Dia Nacional. Quintal Aberto. Oi, Bianca aqui. Nossa, tava ouvindo os podcasts e bateu um saudosismo, assim, uma mergulhada nas lembranças. Eu comecei a frequentar o forró lá para 2000, 2001, muito motivada pelas amigas que já estavam indo e tava aquela loucura de malagueta, ballroom. Nossa, era muito bom. Era assim, era muito diferente, né? Era muito divertido, o forró era tudo muito misturado, não tinha a segregação que depois, né, ficou um pouco. Eu tenho tantas lembranças boas, assim, tem uma história muito legal que é também de uma banda que marcou muito a época, principalmente pela vocalista, que ela é muito deusona e ela até hoje tá aí na cena, cada dia melhor, essa voz incrível, que é a Tati Veras. E foi quando eu conheci o Raiz do Sana, no Malagueta. Eu lembro que eu fiquei muito apaixonada. E depois a gente foi pro Sana. Eles tocavam direto lá também. Tocam até hoje, né? Mas fui num show dela no Camping da Ilha. Cara, que show maravilhoso. Eu fiquei muito apaixonada, assim, por forró nessa época. Fiquei, nossa, mergulhada, assim. Eu ia a todos os forróis, Hebraica, aquela coisa de 50 mulheres. As primeiras 50 mulheres entravam de graça, ganhavam chiboquinha. Muito bom. Nossa, quantas lembranças. Eu tenho uma história muito engraçada do Raiz do Sana, que a gente ganhava na época vale alimentação em papel. E eu sempre saía com meu vale, né, na bolsa. E eles estavam vendendo o CD do Raiz do Sana no Malagueta. Eu consegui comprar o CD com um ticket de alimentação. Mas eu tenho tanto carinho por esse CD e por toda a história, né, que ele envolve, o Raiz do Sana, no meu início de forró,
que foi uma das primeiras bandas que me chamou muita atenção, assim. Eu fiquei acompanhando a trajetória, fiquei viciada, ia a todos os shows. E tinha aquela coisa do reggae com forró também. Volta e meia tinha Néctar. Cara, era muito maneiro. A Casa dos Forrozeiros. Nossa, tô falando aqui e vem milhões de lembranças. Era uma mulher muito presente numa cena que a gente via muitos homens, né? As bandas, a maioria delas com homens. Eu lembro também que a gente tinha a Edna, na época, como DJ, mas não tinha tanta. Você não via tanta mulher, né? Se apresentando, tocando, cantando. E isso é uma coisa que é bem legal hoje em dia. A gente vê aí, cara, muita DJ muito boa, muito maravilhosa, tocando. Cantoras maravilhosas, gente. Eu dei uma parada de forró. Uma parada não, né? A gente dá uma pausa estratégica por conta de vida. Em 2015, mais ou menos, eu voltei. E, cara, o forró tava muito devagar. Tava até meio difícil, sabe? Tinham poucas bandas. Aí eu fui presenteada, que eu acho que a palavra é essa, com a grata surpresa do Samburá. Gente, Tama na Terra, maravilhosa. Foi quando o forró, acho que foi começando a voltar, assim, aos pouquinhos, porque tava difícil, tinha pouco evento, tinha estudantina, aí volta e meia tinha uns eventos. Eu lembro que a Edna chegou a fazer um evento, acho que no Arco do Teles, mas estava tudo muito devagar, a gente ficava desesperado catando forró, né? Eu lembro até que teve o primeiro festival em Aldeia, teve também um carnaval lá em Aldeia, foi uma galera, e a gente vê como tá hoje. Cara, o Festival de Aldeia, do Josemar, perfeito, dos melhores festivais do Brasil, assim. Eu falo de boa, porque a gente já passou muito perrengue em outros festivais e ele é um produtor muito incrível. E voltando às questões aqui da atualidade, cara, Tama Terra, maravilhosa, e Marimelo, assim, acho que da mulherada, hoje em dia, presente, carioca, sabe? Que eu nem sei se elas são cariocas, né? Mas assim, é quem a gente vê aí na cena direto. E é muito, muito lindo ver, assim, a trajetória dessa galera. A Mari, gente, ela é uma deusa, assim. Ela canta músicas maravilhosas da Marinês. São as músicas que eu acho que mais me emocionam, sabe? Me pegam, assim. E ver toda essa mulherada, cara, tem uma mulherada aí muito boa hoje em dia chegando, mas acho que se eu posso dizer como referência a Tati Veras lá das antigas e a Mari hoje e a Tamara Terra, assim, são mulheres que eu admiro demais e eu sou sempre muito feliz quando tem algum show delas, sabe? Tem uma galera que eu vi outro dia, acho que foi a banda Tocaia, que é com a Mari Jasca, e tem umas meninas também que tocam demais. Eu fiquei enfeitiçada com o show delas. É muito feliz, assim, ver essa cena. Tem as meninas também da Maravilhas, a Leti Santos, a Paloma, a Carol, que é sempre muito gostoso ver o show delas. Elas estão fazendo aí também um evento bem legal. E é isso, se deixar eu fico aqui num monólogo falando eternamente, que eu tô falando e vem as lembranças, sabe? Muito bom mesmo. Cara, o quintal tá de parabéns. Delicioso falar sobre isso. Quintal aberto. Queria puxar agora a conversa, assim, que a gente falou das referências e tal, e um pouco do que a gente também já pincelou por aqui na nossa conversa, mas infelizmente muitas dessas artistas, né, e muitas outras que a gente não citou aqui, já vivenciaram situações desagradáveis, né, fruto desse sistema patriarcal e machista que está entranhado na nossa sociedade, assim, como um todo, que é vivenciado não só no forró, como diferentes outros espaços, não só da cultura, não só das artes, mas outros gêneros musicais, né, outras linguagens artísticas, seja em situações, infelizmente, de violência, mas seja também, né, esses cuidados, assim, em relação que não cai num lugar de reproduzir violências em letras também, né? Letras de forró. No livro, O Fole Roncou, uma história do forró, que foi publicado em 2012 pela editora Zahar, são de 2 jornalistas, o Carlos Marcelo e o Rosualdo Rodrigues. São da Paraíba, eles. Eles narraram histórias de algumas violências que a Marinês sofreu, né? Uhum. Violências essas praticadas por Abdias, que foi seu companheiro de vida, né? Coisas do tipo como trancar ela do lado de fora, né? Ir pro show e trancar ela do lado de fora. Sim. Não Obrigar ela a receber... cantar rouca. Obrigar ela a Tem cantar essa história rouca. horrível. Não receber parte do cachê,
né, ou não receber cachê nenhum, e até a agressão física, tanto que eles depois, né, de um bom tempo, depois do nascimento dos filhos deles, vieram se separar. A Diana do Sertão, na nossa conversa, ela trouxe outros pontos vivenciados por ela, pontos que eu diria mais sutis, entre aspas, né, mas alguns obstáculos que ela vivenciou e que tá a partir desse lugar, né, de mulher, assim. Ela até falou assim, é como se o mercado do forró fosse uma borracharia, assim, porque parece que nunca imagina que uma mulher pode ocupar esse espaço, né? E ela conta de alguns obstáculos do tipo, para se arrumar em um show. Muitas vezes ela não tinha um camarim, assim, para ela poder se trocar, se vestir, assim, fora, né, dos olhares dos homens, né? Não tinha uma estrutura para receber. Inclusive, foi assim que ela adquiriu o hábito de sempre levar um espelho na bolsa, né, para garantir que ela fosse conseguir se maquiar, né, sem a ajuda de uma companheira, porque muitas das vezes ela é a única mulher também na equipe dos shows dela. Ela também falou do preconceito sofrido no início lá da sua carreira, por exemplo, com o seu cabelo cacheado, né, que na época o fato era visto como um descuido, assim, né, aos olhos, né, de muitas pessoas, principalmente do patriarcado, né, mulher tinha que alisar o cabelo, né. Enfim, não tinha que nada, né? Não tem que nada. Mas o que pra ela era impossível garantir isso. Ela fazendo turnê em carro pelo interior do Nordeste. Enfim. Mas apesar disso, ela também fala com muito saudosismo, assim, desses machismos e obstáculos que ela viveu. De condições que pra ela, naquela época, eram mais favoráveis para as mulheres forrozeiras do que ela encontra atualmente. Ela cita, por exemplo, que na época ela se hospedava em condições melhores, na casa de contratantes, por exemplo, né? Coisas que hoje em dia ela experimenta outras condições não tão favoráveis, né? Quando ela vai realizar shows fora da cidade. Enfim, falei isso tudo para querer ouvir de vocês. Quais são as dificuldades pelas quais vocês passam ao serem contratadas nesses quesitos, assim, né? Que estrutura, em geral, vocês são recebidas? O cachê, ele é equiparado, no geral, aos cachês dos músicos homens, DJs homens? Eu, hoje em dia, tenho cobrado. Eu passei... Todos esses perrengues que a Diana citou, eu passei. E, assim, por exemplo, horário de show, ou é sempre periférico, ou é pra abrir, ou é pra encerrar. E essa questão da hospedagem, assim, a real é que eu fiz 40 anos... Meu 41, pra ser mais preciso. E eu não aguento mais, entendeu? E eu acho que essa coisa de começar a fazer meus eventos piorou a situação. Porque eu tenho certeza que eles podem oferecer melhor. Então, assim, eu não arrego mais. Você vai pro festival lá não sei aonde, o cara bota os músicos, todo mundo, mulher, homem, pra dormir num alojamento, revezando cama. Aconteceu isso agora no último festival que eu fui. Revezando cama sem colchão, um fedor dentro do lugar, um monte, o cara contrata, se gaba, porque são 30 e poucas bandas, não dá pra eu pagar hospedagem pra todo mundo. Mano, pra que você tá contratando 30 e poucas bandas se você não tem como? Você tá maluco? Entendeu? Então assim, quanto que é o cachê? É tanto. Não dá pra, então valeu, obrigada. Não, peraí. O que acontece também? Existe um preciso de você hoje em dia pra mim, que tá interessante. Porque eles são obrigados a botar mulher, porque senão todo mundo cai em cima. E eu, dentro dessa gama de mulheres que eles têm, é uma mulher que atingiu um certo público, né? Vamos dizer assim. Então, é como se fosse obrigado a me colocar. Colocar Diana, é sempre assim. Sou eu, Diana, aí tem Bernadette, aí agora tá chegando a Amanda Requião. Assim, algumas mulheres que eles estão sendo obrigados a contratar. Só que aí, mas é o cachê, não, mas é tanto. Eu falo, é tanto. Eles falam, não dá pra... não, tanto não dá. Eu falo, então tá bom, valeu. Não, peraí, então, tudo bem, eu faço. E assim, eu sei os cachês dos meus colegas. Inclusive porque como agora eu produzo, eu pago também. Então assim, mano, você paga isso pro fulano, não vai pagar pra mim por quê? Entendeu? Então assim, agora eu cheguei no momento de falar, não, meu cachê é esse. Não, é esse. E eu já vou prevendo tudo isso. Eu mesma, eu falo assim, é colocado. Porque eu mesma já reservo o hotel, eu defino a minha logística. Sabe, acho que tem um evento no Brasil que eu faço hoje em dia que eu não peço colocado. Eu confio totalmente nesse produtor, que é o Eric, lá do Forró Deck, do Espírito Santo. Que é um evento mensal que acontece em Serra, Grande Vitória. E
ele é perfeito. Eu não esquento a cabeça com nada. Ele paga o cachê, são aéreas, van, hospedagem maravilhosa dentro do próprio evento. É um negócio assim, é surreal. É inacreditável que isso exista dentro do nosso ambiente. Vias essa ideia de que é tudo muito amador, é tudo feito de qualquer coisa, é tudo muito pensado nos caras. Então, assim, eu já organizo toda a minha vida e falo, mano, eu não vou. Ah, meu cachê você não quer pagar? Eu não vou. Ah, não, mas então eu quero. Então vem. Beleza, então eu vou. Então eu comecei a selecionar os perrengues, sabe? E diante dessa situação de line, de horário, bota os caras sempre num horário melhor, você num horário ruim. Eu já comecei a reclamar isso também. Então, assim, é banda que vem querer trocar horário comigo. Sei lá porque beneficia a banda, os caras, né? Tipo, não, porque a gente tem um horário, você podia trocar o seu horário comigo? Aí eu, por quê? Porque a gente vai pegar um avião, não sei o quê, a gente não quer correr na estrada. O problema é seu. Caraca, eu fechei o meu horário, eu tenho minha logística, por que eu vou ter que ceder o meu horário, tocar no horário pior pra você tocar no melhor, pra te beneficiar? Eu ganho o que com isso? Então, o modus operandi, assim, a mulher café com leite, então vamos trocar a mulher de situação, vamos pagar menos, vamos... E assim, pra mim, hoje em dia, isso não tá cabendo mais. Eu não quero mais, eu não faço mais. Sim. Então, existe esse lugar também de você chegar a um ponto, assim como a Diana, eu tenho certeza que ela tem uma produção que exige as coisas pra ela. Sim, também. De você não aceitar mais certas condições. E é triste, porque ao mesmo tempo você sabe que a mulherada que vem atrás, no caso, as gerações que vêm depois e que vêm, vão passar esse perrengue que a gente passou e passa, alguns ainda, entendeu? Não tem muita... Não vejo, assim, solução imediata. Vejo só luta mesmo. Guerra, luta, lei, sabe? Chamar atenção, briga. No melhor sentido, tá? Sim, Não tô falando pra gente sair nos tapas com a galera. Mas, assim, se impor, saber se impor. E saber chamar atenção por esse problema. Que é muito sério. Não aceitar, é isso. Acho que também, né? Acho que também vem muito da maturidade que você foi galgando com certeza ao longo... Né, o poder que você foi conquistando mesmo, tendo a coisa na sua mão, como a gente falou, né? Sim. Lá no início da conversa. Sim. Isso também traz uma certa segurança maior pra você poder dizer, não vou trocar, não vou... Meu cachê é esse, minha logística é essa. Sim. E eu acho que é isso. A gente, enquanto profissionais da arte, a gente precisa realmente pisar forte, assim. E aproveitando a Edna aqui, as DJs, inclusive... Caramba, porque agora tem bastante mulher DJ, assim, é lindo de ver. Uma mulherada discotecando vinil. Esse evento até que eu tô fazendo no Mari Roots, a minha prioridade é sempre trazer uma DJ mulher, assim, né? Manter esse line das mulheres à frente do lance, assim. Mas eu vi situação esse festival que aconteceu aqui, a galera, que o produtor botou todo mundo pra dormir no alojamento, homem, mulher, tudo junto, não sei o que, um fedor do caramba. Eu recebi esses relatos das meninas, assim, não, quem me salvou foram os meus amigos, minhas amigas que estavam num chalé, então me convidaram pra dormir no chalé. Então, assim, elas vão se submetendo a essa situação horrorosa. E aí agora pro Mari Roots eu chamei uma DJ que eu adoro, acho maravilhosa, que tá nos festivais bastante, assim. Na hora de negociar com ela, não, você me paga o cachê tanto, eu posso ir de ônibus, transporte e um lugar pra eu guardar os meus discos. Aí eu falei, mas como é que você vai fazer? Ela, não, eu faço um bate-volta. Só que o bate-volta não... Tati Nascimento? Não. O bate-volta não cabia, ia ficar um horário. Ela ia ficar um horário muito tempo a esmo, por aí. E depois de madrugada esmo também, porque o evento acaba 2h da manhã. O primeiro ônibus era 6. Aí eu falei, mana, peraí. A gente vai pagar uma hospedagem pra você. Você não vai ficar aqui. Entende? Porque aí começa o modus operandi das DJs e das bandas. É uma coisa assim de auto-sacrifício. A pessoa se ofereceu pra fazer um sacrifício, sabe? E eu não vou. Aqui você não vai passar por isso, não. Você vai vir direitinho, você vai ficar num hotel que eu vou te colocar próximo do negócio e você vai descansar e você vai dormir antes de ir embora. Então você vê como é que isso fica na cabeça da gente, assim, sabe? Esse modus operandi horroroso. Edna, então, e aí? Essa cultura do forró, isso já vem desde lá de trás, porque o músico forrozeiro, ele acostumou a deixar o produtor ditar o valor que ele tem que receber. Não é o músico chega e fala, o meu cachê é tanto. Não, o produtor chegava e falava assim, eu tenho tanto para te pagar. E às vezes não dava hospedagem. Eu mesma cansei de hospedar. Quando eu morava na Tijuca,
recebi muito músico na minha casa, muito músico mesmo. Porque eles viam naquela vontade de tocar aqui no Rio de Janeiro. Então, se eles arranjassem qualquer lugarzinho para ficar, eles viriam e tocariam pelo cachê que o produtor que colocava o valor, entendeu? No DJ acontece a mesma coisa. No DJ, hoje em dia tem uns amigos meus que nem estão querendo mais tocar por conta disso. O produtor não fala. Qual é o seu cachê? Ele fala, eu tenho tanto para te pagar. Teve um menino que ele até falou assim, você não quer ser DJ? DJ é melhor do que você ficar trabalhando para mim no bar. Eu falei, não, eu prefiro trabalhar no seu bar do que tocar o dia todo para ganhar pouco. Não quero, entendeu? Porque o valor é absurdo. E isso também, que já vem desde lá de trás, você sabe bem disso. É o DJ que ele tá começando, então ele, eu toco para você de graça. Gente, esse de graça, ele acaba com a carreira de qualquer pessoa. Ele é desvalorizado, o DJ é desvalorizado, porque tem aquele que toca de graça. Pode me pagar o que você quiser. Me dá R$100, 150 tá bom, entendeu? Então, hoje em dia tem... por isso que eu nem faço muita questão de tocar. Eu prefiro fazer minhas coisinhas, meus lanches, ficar observando, até porque eu sei que eu não tô mais assim, no patamar desses DJs. Eles evoluíram e eu fiquei pra trás. E aí eu prefiro ficar pra trás nos lugares que eu sei que eu vou receber melhor, entendeu? E é isso. Não, e nesse aspecto, falando das mulheres, né, rola essa desvalorização mesmo. Assim, você perguntou assim, o cachê, será que o cachê é igual? Não, claro que não, até porque, como existe esse estigma de que a mulher tá lutando pelo espaço dela, então ela vai topar qualquer parada, entendeu? E aí isso é muito complicado, sabe? Pra toda a saúde do que a gente chama movimento, do circuito, né? Porque a gente existe real um circuito. E esse circuito, ele acaba sendo pautado por essas situações, por esses padrões de cachê, de você tá querendo muito, então toma menos, e aí complica, né? Sim. Porque... E isso não é muito diferente em outros espaços de cultura, provavelmente. não. Porque eu até fico, às vezes, assim... Enfim, eu trabalho com produção há 15 anos... E diferentes frentes, assim, já fui do teatro, já fui de espaço cultural. Hoje eu trabalho, né, numa organização sem fins lucrativos, e aí a gente também produz alguns eventos, né, que a gente faz não só de debate público, mas também com arte, né, com programação artística e tal. Eu sempre parto vou perguntar, me dá um orçamento. E às vezes também eu recebo uns orçamentos tão baixos que eu falei, gente, e a pessoa é tão foda. Também tem essa coisa, né, assim, no geral, seja homens ou mulheres, às vezes a pessoa não tem a dimensão do poder da arte dela, cobra valores tão baixos. E no caso das mulheres, né, eu acho que a gente sempre tá nesse lugar meio já é um lugar que a gente parte da segurança, que a gente tem que provar que a gente é mais capaz do que os homens e tal. Então a gente fica nesse lugar de segurança, mas é isso, acho que essa conversa também é pra chamar essa atenção, do tipo, vamos valorizar nosso trabalho, assim. É isso, o meu trabalho enquanto produtora também, né, acho que, enfim, tem diferentes frentes de produção. Isso também acontece quando vai fechar cachê de trabalho. Enfim, e aí no lugar que também puxando a orelha de produção, de produtores, né? Que é isso, cara, a gente precisa valorizar. E aí falando do forró, voltando pro forró, valorizar o mercado, assim, porque... Que aí vem todo mundo junto, né? Tudo se fortalece, vai ganhando visibilidade, vai saindo desse lugar do tipo, é tudo meio na gambiarra, sabe? Por exemplo, no meu caso, assim, eu avalio muito as situações, né? O que eu quero estar junto, o que eu não quero, sabe? Mas, de certa forma, é importante também eu estar ali. E aí, o quanto vale o meu sacrifício, entendeu? Ou quando eu quero simplesmente estar naquele lugar ali porque eu acredito naquilo ali. Então, existe toda essa maneira de você lidar com a situação que o que não pode acontecer é ser o contrário. É a produção pautar o seu valor, né? Então, você tá confortável para você trabalhar o cachê de acordo com o que é interessante para você, é muito massa. Mas tem que existir esse cuidado para não deixar o contrário, né? Quem tá te contratando pautar o seu valor. Porque aí complica, né? Inclusive, eu tenho o Cris me conta isso, que teve uma época que rolou os produtores fizeram uma reunião tentando botar um teto... Tabelar... Você já ficou sabendo disso? Fiquei sabendo disso. Tabelar o cachê dos artistas.
Como assim, gente? Ó, aqui a gente resolveu, aqui a máfia aqui da produção resolveu que vocês só podem ganhar até tanto. Que história é essa? Meu Deus do céu. E vou te falar, amiga, você trabalha com produção há muitos anos, né? Tem uma galera que cai de paraquedas nesse rolê de... Eu chamo atravessador, eu não chamo de produtor. Fala, essa pessoa é um atravessador. Ele não faz a menor noção do que ele tá fazendo, ele não sabe o que é curadoria, ele não sabe o que é nada. E ele simplesmente aluga um espaço, contrata um som, que ele nem sabe se é bom, o que precisa, o que é, entendeu? E combina com as bandas sem nem ter capital de giro. Faz um festival, contrata 20 bandas, contando com bilheteria, entendeu? E aí, no final, assim, eu falo assim, gente, atravessando o rolê. No final, ganha uma grana, porque existe esse público fiel forrozeiro que mesmo o festival estando horroroso... Vai tá lá. E vai falar bem no Instagram e no outro ano vai de novo. Eu fico chocada. Os viciadinhos. Eu falo, gente, quando o público começar a cobrar a qualidade pros próprios artistas também, sabe? Quando rolar essa consciência de que eles gostam de falar família forrozeira. Então, assim, família, vamos exigir aos atravessadores que eles estudem o que eles estão fazendo para eles proporcionarem pro forrozeiro, pra forrozeira, uma experiência melhor pro público e pros artistas que estão envolvidos com aquela produção ali, né? Sim. Tô vendo aí que você tá com algumas filipetas, Edna. Enfim, infelizmente nosso podcast é só áudio, mas você quer falar um pouquinho sobre elas? Não, eu trouxe as filipetas para lembrar de alguns eventos, né, de forró. Aí o primeiro evento de forró que eu divulguei, eu morria de vergonha, que olha o nome do forró. Qual era o nome? Forró da C. Muito bom! E aí eu cheguei... Cara, Você tinha vergonha de divulgar? Eu chegava no meio da pessoa com isso, forró desse. forró da C é muito bom, Quem que gente. tocava nisso? Baião de corda e forró total. Eu achei muito engraçado que você citou o forró da contramão. Como assim? Uma bandinha. Vai lá tocar pra comer um lanchinho, não sei o quê. Fala quem era a galera do forró da contramão. Moisés Marques era o vocalista. Moisés Marques, cara, pelo amor de Deus. Olha só, olha aí. qual é o começo da Mas galera, era tá vendo? Moisés Marques, o quê? Com 19, 20 anos. Começando entendeu? no forró. Começando no forró. E aí a namorada do Jade que me pediu. O Jade era um rapaz da banda. Falou, pô, se puder botar lá no Malagueta. Aí coloquei lá no Malagueta. Que barato, né? Eu sinto falta disso hoje em dia no forró. Cara, então, Que a internet veio, ela facilitou, mas ela afastou. Eu queria voltar a isso. fazer isso, mas me disseram que tá proibido. tem um ponto, né, que, assim, acaba produzindo resíduos, né? Sim. Acho que a gente tá também num movimento de como a gente pensa também em sustentabilidade, né, das produções, como a gente tenta produzir menos resíduos, ou se produz resíduos que possam ser reciclados e tal, mas, então, enfim, tem os pesos e medidas aí, Sim. mas acho muito interessante, e no último show agora no Circo Voador, Forró Sacana e a Raiz do Sana, eu encontrei o Chileléu, e ele disse que tinha um menino, até me mostrou, que levou pra ele uma filipeta, que era quando a plataforma do Forró Brasil, acho, não sei se eu tô enganada, a primeira plataforma Sim, na internet, Forró o Brasil. site, Sim, que reunia isso, né? Não tinha esse lugar, né? Sim. Você fala muito do Cine Iris, né? Foi. Cine Iris, o que aconteceu? Acabou o Cine Iris? Fechou? Acredito. O Cine Iris era uma coisa muito engraçada, porque à noite, durante o dia, Cinema. ele era um cinema de pornografia famoso pelas pornografias, né, que passavam na tela. E à noite ele se tornava numa casa noturna com vários ambientes, era muito legal. E o forró era no terraço. Cima. Mari, e você veio, assim, não sei se eu tô errada, a gente falou mais cedo do Forró do Melo, enfim, e lá naquela área, a Lona de Vista Alegre também tinha uma... Foi DJ da Lona? Olha aí. Lá sim, lá eu toquei muito. Não, Então é daí, tá vendo? Sim. Pô, inclusive uma amiga que não frequenta mais forró, enfim, ela falou, e aquela DJ? Ela falou comigo, e aquela DJ? Que é uma mulher e tal, mais velha e tal, não sei o que lá. Eu falei, DJ Edna? Eu falei, ela não tá tocando mais. Não, ela toca menos, mas ela toca... Então, é daí, ó. Mas falei da Lona porque você também tem uma história com a Lona de Jacarepaguá, não é isso?
Ou eu tô errada? Jacarepaguá? Não? Eu fiquei. Não. Alguém me contou. Não, eu tô fiz. errada. Eu acho que eu toquei uma vez lá. É? Fiz um show lá. Eu toquei mais na Lona de Vista Alegre É? que na Lona de Jacarepaguá, que é muito louco, porque eu sou de Jacarepaguá. Ah, então é isso. Eu sou da freguesia ali, daquela região, né? Pichincha, Taquara e tal. Quando aquela lona foi montada lá, eu já tava muito pra cá. Porque a real é que a gente tinha um forró na freguesia, que era o forró da Garota da Freguesia, se eu não me engano. Depois a gente teve o Friends Club, que era o forró do Fernandão, que hoje é Trio Rapacuia, mas na época era forró do Mafiga. E depois disso, meio que parou. E o R9. Teve o R9 na Taquara também. E aí, só que só tinha esse. E forrozeiro não quer ir uma vez por semana, forró. A gente quer ir todo dia. Então, eu comecei a vir pra cá, pra região central e zona sul. Então, eu comecei a frequentar muito mais pra cá. Eu praticamente morava aqui, de tanto que eu vinha pro forró pra cá. E quando montaram essa lona, eu já tava mais Pra cá. tocando aqui. A relação com o forró lá de Jacarepaguá já tinha meio que morrido, assim. O R9 já tinha acabado também, começou a acabar, acabou. E aí, começou a rolar esse forró dessa lona, na lona de Jacó do Bandolim, se não me engano. E aí eu fiz uma vez lá, fiz só um show lá, infelizmente. Eu acho que quem era residente lá era o Trio de Janeiro. Sim, Esse Trio de Janeiro. A banda João de Barro, que eu falei que por onde eu começo aqui minha vida no forró, eles ocupavam muito a lona de Vista Alegre, né? Era outro polo, assim. Enfim, vários outros trios. Trio de Janeiro, eu também me recordo. Enfim, vários outros trios que começaram a surgir a partir dessa inspiração, dessa referência de João de Barro ali pro movimento. Enfim, acho que a gente no último episódio vai falar muito sobre essas histórias e memórias do forró fora do eixo Centro e Zona Sul, que também tem muita importância, assim. Pra uma galera que... uma dificuldade de acessar, a se circular pela cidade, né? Seja por conta de mobilidade urbana. Primeiro lugar, eu acho isso. Porque, por exemplo, aqui a gente faço um evento ali, um Glorioso Cultural. É do lado do metrô. Todo mundo que estiver conectado com o metrô vem. Mas tem uma grandíssima parte que não tem metrô. E mal tem ônibus. Eu mesma, quando eu vim de Jacarepaguá curtir forró Centro Zona Sul, eu tinha que esperar amanhecer pro ônibus começar a passar de novo, porque senão ficava presa aqui de madrugada, né? Então, eu acho que começou a criar essa distância, porque quando tava aquele boom, aquela moda, aquele fervo, né? A gente se esforçava, a galera se esforçava pra ir pra Jacarepaguá, a galera da Zona Sul ia. Pra ir pra Niterói. Ia pra... Tinha um forró do Convés em Niterói. Cantareira. Só que assim... Depois que a coisa foi dando uma mixada, o movimento foi dando uma diminuída, a galera ficou preguiçosa, entendeu? Bem similar com a história porque é difícil. É difícil. É difícil até pra quem quer produzir, né? Pra lá quem tá... Assim, agora eu tô vendo que tem um movimento voltando, mas... Mas precisou formar um trio lá. Por exemplo, agora tem os Forró Samba aqui. Então, eles são de lá. Então, eles estão fazendo um movimento lá pro público de lá. Muito bom. Dificilmente alguém vai sair daqui pra ir lá. Mas eles estão formando um público carente disso, dessa região. Recreio, Barras, Vargens, né? Barra de Guaratiba, Pedra. Então, assim, é importante. Mas você viu, assim, precisou aparecer uma banda lá pra fomentar ali, porque essa coisa de você ficar fazendo esse intercâmbio acaba ficando muito difícil. Sim. Eu tenho agora uma possibilidade de começar a fazer lá perto do Projac. Ali é Curicica, fica no meio do caminho ali. E eu já fico pensando, caramba, é longe. Como é que eu vou fazer? Eu vou precisar de transporte. Então, assim, isso acaba até esticando a coisa do cachê. Porque eu vou ter que contar com um transporte que aqui eu vou de fusquinha ali, né? Então, realmente é triste essa realidade da gente não ter essa facilidade de transporte na cidade, assim, que conecte. Sim. Né? Quando ela falou aí do Projac, tinha um forró lá. Maravilhoso, que era o forró do Cantinho de Minas. Ah, tá. Eu ia. Vi Raiz do Sana lá. Vi canja do Nath Roots no show do Raiz do Sana lá. E o pessoal ia lá, tinha, né? Bombava, era enorme. Eu também toquei um que era na Serra, o Cabana da Serra. Cabana da Que era na Serra. estrada, imagina, há alguns anos atrás, hoje em dia, acho que a pessoa nem iria mais por causa do perigo. Mas na estrada Grajaú, Jacarepaguá. No meio da serra. No meio da serra tinha um forró, e ó, ficava lotado. Legal. Assim, a gente tá indo já pro final do nosso papo, infelizmente. A gente pode falar muitas coisas, né? Uma coisa vai puxando a outra.
Mas lá no início da conversa, a gente acabou entrando ali no assunto das músicas de duplo sentido, assim, Sim. né? A gente é isso, vê hoje movimentos, né, que são muito importantes, né, trazendo propostas, né, nesse combate de não só de fortalecer a cena, né, das mulheres, como o Forró Mulher, que reúne uma rede de mulheres musicistas, né? E aí, pra quem estiver aqui no Rio, elas tocam toda quinta-feira no Bar da Fatinha, no bairro de Santa Teresa. E a gente tem o coletivo Forró Sem Assédio, que foi constituído em 2019. Também, né, formado a partir de situações desagradáveis, né, envolvendo machismo. E para acolher, né, o acolhimento de mulheres que são alvo de assédio. Até tem uma cartilha informativa intitulada Ao Assediômetro do Forró. E você falou uma coisa, Mari, que eu até fiquei aqui, deu uma coisa aqui na minha cabeça. Porque acho que esse tem... Né, tem muitas letras que objetificam a mulher, né, mas que também... queria que você falasse um pouquinho mais ali, que a gente pincelou. Edna também, o que acha disso? Mas é uma linha muito tênue, né? Sim. E aí, eu não sei, acho que tem muitos debates na internet sobre isso. Queria saber o ponto de vista de vocês, até dar um salve aqui para nossa pesquisadora, que é a Fernanda Canavês, que ela fez uma ótima pesquisa para montar o roteiro, né? Ela até trouxe um trabalho da Mariana Aidar, de 2019, que foi o álbum Veia Nordestina, que ela até fala que para mim é um verdadeiro encontro do forró com a luta feminista, assim. Ela trouxe até um trecho da música Condução, que fala pode dançar comigo, mas não faço tarado. Se eu quero só aquele 2 pra lá e 2 pra cá. Enfim, eu acho que queria que a gente falasse um pouquinho mais dessas... Sabe, o que tá tudo bem pra vocês? Sabe, o que de fato precisa um ponto de atenção? E aí, pensando até nas novas composições, né? Eu acho que, menos de olhar pra trás, que também diz muito sobre um tempo histórico, né? Sim. Uma realidade de um outro tempo histórico, questões que não eram faladas naquela época. Sim. Composições novas que traz o tempo de hoje, com uma realidade que muitos debates estão sendo levantados. O que vocês acham disso? Existe pouca produção musical hoje em dia, assim, né? Gravações e tal. A gente tem a Mari, né, que é constante isso nela, assim, né? Ela tá sempre produzindo, tá sempre gravando, tá sempre trazendo essa realidade do ponto de vista dela feminino sobre tudo. Eu acho que essa coisa do assédio e do machismo, ele habita nossa vida, é universal, né? O forró, ele tem um agravante porque existe a dança, que é junto, né? É difícil, assim, porque o flerte, ele é da noite, ele faz parte de você sair, de você, né? E também a dança por si só também. Então, assim, como separar isso? Eu acho que não tem como evitar que aconteça. O que a gente pode fazer é falar sobre. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre alguém que chegue mal intencionado, já vai ficar, opa, aqui eu vou me dar mal, né? Aqui não vai ser legal pra mim, porque se eu vim nessa intenção, não de flertar, que eu acho que isso faz parte do jogo ali da vida, mas do abuso, né? Do se aproveitar de uma situação sem consentimento. Então, assim, se ele se sente num lugar em que as pessoas estão atentas a isso, provavelmente ele vai enfiar o rabinho entre as pernas e ele vai embora. Sabe? Porque a gente não pode generalizar. Não são todos os homens que estão ali pra isso. Eles estão ali também pra dançar e pra se divertir. E quem sabe também arrumar alguém. Com certeza. Assim como muitas amigas, muito engraçado assim, eu tenho umas amigas que às vezes chegam e falam assim, nossa, hoje que o chachadinho tá ótimo. Porque também de alguma forma estão nessa intenção. Mas não do abuso, não sabe, vou me aproveitar aqui. Isso é nojento. Em qualquer situação, você é dentro de um ônibus, você apertado e você... Eu já passei situações em ônibus que eu nunca passei no forró, sabe? Então, existem essas relações de a mulher se sentir à vontade para denunciar, porque ela tá num ambiente que proporciona isso para ela, né? Quem tá produzindo, grifar isso nas suas comunicações e no lugar, né? Porque também não adianta a gente ficar colocando isso na internet e chegar lá e o ambiente ser totalmente quase que conveniente, né? Então, assim, eu, por exemplo, chachadinho, eu tô sempre falando, gente, ó, aqui, se você veio aqui fazer isso, não faça, porque aqui não é lugar, meninas. Já aconteceu situação no chachadinho, inclusive, até foi uma confusão danada, e depois a gente teve que resolver, sanar toda a situação, porque rolou um abuso dentro do chachadinho, as meninas denunciaram, a baixista, né, a Marfa, acabou se exaltando, tomando
uma atitude que também não era correta. Então, assim, saber lidar, ter os protocolos nesse caso, né? Ó, a gente teve que conversar com ela é russa, ela tem uma outra forma de realizar as coisas, então a gente teve que chamar ela, ô Marfa, não é assim que a gente resolve, tem que ter um protocolo, né, e tudo mais, até porque a gente expõe todo mundo que tá ali naquele ambiente a um risco, né, um perigo. Então, sobre as letras das músicas antigas que trazem isso, eu acho que objetificar não é maneiro, tratar de violência não é maneiro, mas tem músicas do tipo assim... Eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande, só gosto de tudo. É um duplo sentido, que assim, peraí, né? Vamos, ET, já está na hora. Assim, gente. O forró desarmado. Forró desarmado, eu acho que também acho legal. Inclusive, essa música, eu acho que trata de uma denúncia de alguém que tá ali fazendo algo que não tá maneiro. Tá legal, né? Essa música aí, você vê, é trio nordestino, se eu não me engano, né? Eu acho que é, os caras cantando isso, né? O senhor tá dançando armado, nós vamos dizer pro delegado. Pode dançar a noite inteira até o amanhecer do dia, que a nossa brincadeira é uma eterna alegria. Mas o senhor não tem respeito, é um homem mal educado, sabe que não é de direito. O senhor tá dançando armado. Ou seja, é uma denúncia, né? Você pode dançar, se divertir, brincar. Se rolar o flerte, rolar ali, vai rolar e tudo legal, tudo certinho. Agora, o que não pode é se aproveitar da situação, né? Bem bizarro. Inclusive, eu tô um pouco afastada do forró. Tenho trabalhado muito, então eu quase não vou a forró. Mas eu fiquei sabendo que, não aqui no Rio, acho que no Rio não, mas que parece que em São Paulo rola até uma cartilha sobre mulheres, assim, denegrindo mesmo, falando de coisas que as mulheres gostam. Os caras saem com as mulheres. Não, saiu essa polêmica há pouco tempo, né? Que eu acho que já tá até sendo investigada pela polícia e tudo. Ficou sabendo, não? Eu não me recordo. Caramba, é um grupo de Telegram. Dos caras que filmavam ou tiravam foto, não sei o quê, da situação. Né? E aí eles tinham que fazer mandavam um relatório pro grupo, assim, ó, essa mulher aqui. E assim, tinham questões que eles respondiam, até o tipo assim, se era mãe, se tinha filho, se não tinha filho. Um negócio muito surreal, assim. Aí, assim, choveu aquela quantidade de nota de repúdio. Aí, muito engraçado que você vê umas notas de repúdio de uns caras totalmente machistas, assim, que, caraca, todo mundo sabe qual é a tua, mano. Tá emitindo nota de repúdio. Mas eu acho que tá realmente em segredo de justiça, né? E aí, o assunto acabou morrendo porque... Assim, todo mundo ficou sabendo e não teve isso, graças a Deus, né? Que eu não sei. Eu acredito que possa ter um ou outro do Rio nesse grupo. Porque um grupo, ele é um grupo, ele pode ser de qualquer lugar. Mas eu acho que os cabeças que organizavam essa situação horrorosa era de São Paulo. E acho que por exemplo, aqui no Rio, o Forró Sem Assédio, com essa cartilha do assediômetro, eu acho que é muito legal. E que também, assim, acho que tem coisas que é pra você entender também o que pra você também pode ser um assédio. E que pra outras pessoas talvez não, assim, sei lá, eu acho que pra mim, por exemplo, mas que é importante pra quem tá chegando no forró, principalmente, eu tenho algumas amigas que não são do forró e que eu levo, porque eu falo, né, e tento doutrinar no forró, né, eu falo, vamos forró, que é maravilhoso. E aí muitas estão chegando pela primeira vez, é isso, quer dançar, mas também fica meio que sem jeito, se sentem desconfortável em algum ponto, e eu sempre falo, olha, se você se sentir desconfortável, você para a dança no meio, não tem problema você parar a dança no meio. Não vai ser né, não vai ser nem um pouco indelicado. Você não tá se sentindo bem, então você pare a dança. Acho que tem uma coisa, um ponto dessa cartilha que é, né, muitas vezes a gente dança com blusa de alcinha, e às vezes a alça cai, né? E é isso, às vezes tu tá ali dançando com a pessoa vai e levanta aquela alça. Pra algumas pessoas, isso já é algo desconfortável, né? Por exemplo, pra mim, eu não vejo isso um problema. Mas é muito legal esse assediômetro trazer diferentes situações. E que é isso, acho que quanto mais a gente fala, que você falou, quanto mais a produção deixa, né, comunica isso e deixa o seu evento com protocolos e confortável pra pessoa estar ali, mais segura a gente vai se sentindo, né? E é isso, a dança dança 2, ela é... Cada um tem um sentimento em relação ao toque, né? Porque é o toque de uma pessoa estranha, que você tá conhecendo naquele momento ali. E pra alguns isso é super natural mesmo. Você dançar com a pessoa, suar, encostar cara com cara. Mas pra algumas pessoas é quase que aflituoso, né? Uma situação angustiante, assim, que ela não quer viver. Mas
Eu acho que essa coisa das suas amigas e tal, aquela coisa meio desconfortável, eu acho que parte muito disso, né? Porque é uma troca com uma pessoa que você realmente Não tá conhecendo ali naquele momento. E ao mesmo tempo, existe um lugar de se abrir também um pouco pra isso, sabe? Porque a gente tem, nós, principalmente brasileiros, né? A gente tem essa coisa de encostar, de abraçar, de dar 2 beijos. Então, quebrar um pouco esse gelo também, sabe? O Forró Sem Assédio é eu que fiz a logo, né? Ah, A é? logo do Forró Sem Assédio é eu que eu pintei pra elas. Já pedi até algumas vezes, né, pra Clarissa, pra de vez em quando ela aparecer. Elas assim, acho seria muito interessante, eu acho que, falando já aqui, todo mundo vê, elas terem às vezes um cotidiano de pelo menos de tanto em tanto tempo, passar por esses eventos, deixar essas Sim. cartilhas, sabe? De alguma forma elas conseguirem até um fomento pra poder gerar esse material. Eu não sei como é que é, se elas mesmas compram, como é que elas fazem. Uma arrecadação dos próprios eventos com uma parcela para elas poderem de tanto em tanto tempo chegar nesses eventos e conversar e, sabe, como se fosse uma ação mesmo Sim, contínua. Uma ação de conscientização. O Chachadinho, por exemplo, é um evento que toda terça-feira, tá há mais de 2 anos, toda terça-feira sempre tem gente nova. Toda terça-feira chega gente lá que nunca foi no forró, que não sabe nem o que é, mas que fica sabendo que ali tem um negócio acontecendo ali que tá bombando, aí quer ir lá ver. Então, assim, é bom essa constância, sabe? De esclarecer. Apenas esclarecer. Não é pra ficar ditando também regra, não pode isso, não pode aquilo. Não, mas é pra esclarecer. Exatamente. Eu sempre indico pro Chachadinho, porque como eu trabalho na segunda, no sábado do trabalhador, aí tem aqueles turistas, né? O que tem pra fazer de bom? Eu sempre falo, gosta de forró? Amanhã tem o Chachadinho. Ah, legal, velho. A Ah, gente é recebe isso. muitos turistas lá. Sim. Gente, estamos chegando ao fim desse episódio. Queria muito, mais uma vez, agradecer demais a presença de vocês. Nós que A gente agradecemos. agradece. E fica aqui o espaço agora para vocês divulgarem o serviço, o trabalho de vocês. Vendam o peixe aí para todo mundo que tá ouvindo. Então, eu vou vender. O Chachadinho já bomba, todo mundo conhece, mas podem mais vezes, mais pessoas lá. Mas um forró que, assim, o produtor, ele se dedica, ele traz músicos de fora. Mas eu não sei o que acontece, o evento ainda não tá vingando, entendeu? Tem sempre gente de fora, assim, de músicos, de DJs também. Ele tá sempre procurando fazer uma programação muito boa, que é o Forró do Cantinho. Eu não sei o que acontece, porque o valor é o que todo mundo cobra no mercado. Ele começa por um valor bem mais baixo. Quem não compra é porque não quis comprar antes para deixar para comprar na última hora realmente. Última hora fica mais caro. Mas tem vários valores lá, é só a pessoa acompanhar. Eu não sei, eu queria muito que as pessoas dessem uma oportunidade para esse Forró do Cantinho, que acontece toda sexta-feira, Isso. lá no Clube dos Democráticos, para elas irem nesse forró conhecer e ver que o espaço é muito bom. Entendeu? E eu tô lá vendendo meus lanchinhos. Isso que eu ia falar. E você tá vendo lá seus lanchinhos. É isso, gente. Segue lá. @ @marimelomúsica, @ochachadinho, @mariroots.obaile. A gente sempre está disponibilizando a agenda. O Chachadinho é um evento que acontece toda terça-feira, ali na Severina, em Laranjeiras. A gente chama de que é um evento multilinguagem, porque não é só música, tem artes plásticas, tem bebidinhas, conversas afiadas. Que delícia! É um evento cedo, né? De 8 à meia-noite. Então, mesmo sendo terça-feira, dá pra ir tranquilo e dormir de boa pra trabalhar no outro dia. E agora tem o Mari Roots, né? Que começou primeira edição em abril. Vai ser uma vez por mês. Assim, espero que sempre no final do mês, sempre o último sábado do mês. A princípio no Glorioso Cultural. Então, se você estiver ouvindo agora, pode ser que esteja no Glorioso, ou pode ser que já tenha saído, procure saber. Sigam lá. É um evento muito, assim, que eu tô amando fazer, porque eu montei uma banda que traz a sonoridade das bandas que tocavam no vinil, que a galera toca no vinil, né? Sonoridade de música antiga, tem tuba, tem sopros, tem, enfim. Ficou muito legal. Mó barato. Muito barato. Não E sempre conheço, trazendo uma Vai. DJ de vinil, né? Eu tô priorizando real as meninas, assim. Então eu tô trazendo as meninas que discotecam vinil. Enfim, tá uma sucessão, assim. Tá muito legal. Eu tô super feliz com esse resultado. Tem outras coisas na minha cabeça que minha cabeça pensante Vai não para. Mas eu também não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Senão ficar louca do Instagram enchendo o saco de todo mundo com milhões de eventos ao mesmo tempo. Mas é isso, tem os shows aí pra frente dos festivais, né? Porque eu, hoje em dia acabo tocando nos festivais, assim, né?
Então, né, que procure legal. saber, é só lá. Tributo Já Marinês tem no os Instagram. Sescs? Tem os Sescs, São Gonçalo, Quitandinha, Nova Iguaçu, Olha. Niterói e tem um que eu estou esquecendo. Ai, tomara que seja Ramos. Não tem nenhum aqui no Rio, infelizmente. E aí é isso, né? A partir do segundo semestre tem São Paulo, tem Minas. Muita coisa, tem gente. essas coisas Ela todas. tá demais. Eu tô trabalhando menina. bem, tô Amém. trabalhando. Graças a Deus. Ai. Gente, é isso. Muito obrigada por... Assim, foi ótimo trocar com vocês. Eu acho que a reflexão que fica desse episódio é que a gente tem que fortalecer umas a outras, de fato. Sim. E com certeza acho que é isso que a gente se fortalecendo vai colocar o mercado também. Os caras também vão ser obrigados a entrar no eixo, gente. Entra no eixo, enfim, paga certinho, dê estruturas ideais e vamos nessa. Queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, que ficaram até o final desse episódio. Dizer que vamos continuar contando essas histórias, né? Muita coisa pra falar, não vamos dar conta de falar tudo. Mas no próximo episódio vamos falar sobre o berço nordestino e dizer que a gente tá chegando na metade da temporada. E pra celebrar essa temporada vai ter forró, vai ter baile. Já anota na agenda no dia 2 de agosto, lá na Arena de Cro, na Penha, entrada gratuita. Não deixe de seguir nosso Instagram, @quintalconta. Queremos compartilhar também outros conteúdos por lá. E é isso, obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você.